Ok, pessoal, pelo Plin aí começou a gravação, então, oficialmente aí, boa noite. Eu só estou esperando estabilizar um pouquinho a imagem da apresentação. A partir de agora, como de costume, né, pessoal, eu estou em full screen, eu não os vejo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, não tem problema, pare, né, faça a pergunta por áudio, preferencialmente, ou pelo chat, alguém que tenha áudio me avise. Agora que eu vi ali é uma nova forma de escrever Octave, tá, pessoal? Agora eu fui ver isso. Desculpa aqui um erro de grafia, tá certo? Mas como a gente já falou, qual é a ideia? Eu vou fazer essa primeira parte aqui, uma parte um pouco teórica sobre a ótica de a gente ver o slide, apresentar os slides, porque eu estou fazendo aquela transição que eu havia falado para vocês. Não tem nada de novidade o que eu vou passar a nível conceitual. A gente vai trabalhar com o conceito de vetores hoje. Lá no Scratch era lista. Então, eu vou fazer a transição dos blocos Scratch para uma sintaxe, relembrando, existe sintaxe e semântica. Sintaxe é a forma com que eu escrevo um comando. Semântica é o seu significado. Qual é o significado do if? O significado do if, ele é um desvio condicional. Ele, a partir de uma condição, o programa vai tomar uma decisão. Isso é a semântica. A sintaxe é como eu escrevo ele. É um if, literalmente, do inglês. Eu vou ter uma condição, vou ter uma ou várias instruções, e vou ter um end ao final. Isso é a sintaxe do comando if. Se eu esquecer o end, ele vai dar um erro de sintaxe, ele não vai compilar, ele não vai executar. Então, aqui o que a gente está fazendo é só mostrando a sintaxe, fazendo essa transição. Conceitualmente, vocês já sabem. Mas vamos lá. Falando conceitualmente, o que a gente enxerga ou o que é um vetor, tá? Vetores, também denominados matrizes unidimensionais, na verdade, tudo é matriz, né? A gente tem a mania de chamar vetores e depois matrizes, classicamente, quando a gente sabe lá no ensino médio, em que tem a linha e coluna, o I e o J. Então, é uma matriz. Se não tiver o I e o J, é um vetor. Matematicamente, na verdade, todos eles são matrizes. Só que se a matriz for unidimensional, de uma única dimensão, ou seja, só de uma linha, ele chama-se vulgarmente de vetor. Tá? A partir que a matriz tem mais de uma dimensão, 2, 3 ou n, ela é uma matriz multidimensional. Usualmente, a gente trabalha com matrizes de duas dimensões, I e J, tá? Dois índices, que são as linhas e as colunas. No caso do vetor, eu estou trabalhando com um único índice que vai me dar o espaço vetorial. Vocês devem ter tido já a parte de matemática, já que deve ter finalizado a disciplina que é de 2 créditos, né? Possivelmente falar um pouco do espaço vetorial. Pois bem, se eu precisar implementar esse espaço vetorial, eu vou usar uma estrutura de dados chamada vetor. Então, vamos lá. O vetor, também denominado... Sorry. Oi? Não tá compartilhando a tela. Tu tá brincando, mano? Meu, desculpa, hein? Pô, vocês me deixaram pagar esse micão todo esse tempo? Eu tava esperando terminar de falar também. Não, eu não paro de falar, podem me atrapalhar, viu? Desculpa aí, pessoal. Não, podem ficar bem tranquilos. Gente, em aula, não existe atrapalhar o professor, tá? Pelo menos não da minha parte. Pode, professor, e daí eu vou parar, não te preocupe. Agora sim, então... Bom, pessoal, eu não havia mostrado, eu estava indo no primeiro slide. Onde é que está meu PowerPoint, mano? Eu estava no primeiro slide, eu brinquei ainda para vocês que estava escrito a grafia errada do Octave, tá? Para vocês darem risada aí, agora entender. E eu estava já nesse slide aqui. Então, agora vocês devem tá? Deixa eu só estabilizar a imagem. Agora sim, todo mundo está vendo a imagem, pessoal? Sim. Tá, vamos lá. O que eu estava falando? O espaço vetorial que eu estava falando, que vocês possivelmente tiveram na disciplina de matemática, é justamente isso. Você precisa como? Se você precisar usar algum programa para implementar alguma equação, alguma questão matemática, e você vai precisar uma estrutura de dados. A estrutura de dados para armazenar esses pontos é a estrutura clássica chamada vetor.
Eu acabei de falar que, na verdade, esse vetor, conceitualmente e matematicamente, ele é constituído, ele é formado, ou ele é uma matriz unidimensional, que tem uma única dimensão, que só tem as linhas, em que um único índice você consegue varrer este vetor, tá? Na posição, por exemplo, 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição N. Eu falei posição 0. Algumas linguagens, que não é o caso do Octave e o MATLAB, aceitam índice 0, tá certo? Outras não aceitam. Os índices têm que começar em 1, porque fica meio esquisito o índice 0, né? Mas algumas linguagens aceitam índices zeros. Outras começam em índice 1. Geralmente, não, na sua totalidade, não geralmente, sempre este índice vai ser um inteiro, porque não tem posição 1,2, tá? Não existe a posição 3,4. Não existe uma posição menos 1. Então, é um inteiro positivo que é usado como índice de um vetor. E aqui eu estava falando, quando a gente percebeu que eu não estava compartilhando a tela, que os vetores são denominados, ou também são conhecidos como matrizes unidimensionais. São estruturas de dados, né? O que é uma estrutura de dados? É uma estrutura algorítmica computacional em que eu uso para armazenar os meus dados. Até então, cronologicamente, a gente estava usando só variáveis e cada variável usava ou armazenava uma única variável, o único valor, desculpa. Seja ele alfanumérico, seja ele numérico, ou seja ele lógico, do tipo verdadeiro ou falso, true e false, tá certo? Era isso que a gente trabalhava. Agora eu posso usar a mesma variável sobre a forma de construção, tudo aquilo que a gente já sabe. A variável não pode começar com número, não pode ter caractere especial, não pode ter espaço, etc e tal, vocês já sabem. Tem que ser sensitive case, maiúsculo e minúsculo, e faz a diferenciação. E ao invés desta variável, com todas as formações que a gente já conhece, ela armazenar um único valor, ela vai poder armazenar N valores no formato de um vetor. Se ele tem N valores, eu vou ter que pedir ou achar um índice para indexar, acessar. Então, antigamente a minha mão era uma única variável em que eu armazenava um único conteúdo, guardava só a caneta. Agora, hipoteticamente, eu poderia guardar uma caneta em cada um dos meus dedos, hipoteticamente 5 aqui, se meu vetor é tamanho 5. E daí, se eu quero a terceira caneta, eu vou ir para o índice 3 deste meu vetor. Só isso, tá? Isso vai dar uma programação muito mais abrangente. A gente vai poder resolver outros problemas numa estrutura mais sucinta. Vocês podem ver que os nossos códigos tendem a diminuir para aqueles problemas anteriores. Daí tu vai dizer, mas agora tu está me dando exercício que os códigos aí já estão em 100 linhas. Código de 100 linhas é um pé nas costas, vocês já devem estar fazendo. Tá? O código, a extensão, o tamanho do código é a implementação do tamanho do teu problema, gente. Tá? Então, quando a gente começa a ter mais comandos, daí a gente começa a ter mais possibilidades de explorar problemas mais complexos do que aquele. Pega um valor de A, pega um valor de B, soma A com B, bota em X e mostra em X. Daí agora a gente já está vendo se o X é maior que alguma coisa. A gente agora vai fazer o seguinte, não vai ser A e B, vai ser um vetor de N posições. Então, tu faz um laço e fica perguntando, pedindo para o usuário N valores, armazenando em uma variável do tipo vetor. Depois tu vai mostrar esta variável. Depois tu vai consultar este vetor. Então, basicamente, isso são variações do mesmo tema com uma estrutura de dados do tipo vetor. Pois bem, direto no exemplo. O exemplo 1. Calcular e apresentar a média geral de uma turma de 8 alunos conforme a tabela abaixo. Aqui existe uma abstração. Os alunos eu estou numerando de 1 a 8 aqui para simplificar. Depois a gente vai dar nome a essas criaturas aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês sabem, a gente se recorda que os inputs lá, em variáveis, quando tu dá um input simples, tu passa um parâmetro numérico para a variável, que está à esquerda do input. A igual input, daí tu abre parênteses, escreve, digita o valor de A, fecha parênteses lá, ele vai pegar o que vocês digitarem e jogar na variável A. Antes a gente usava um único. Se a gente usa essa estrutura, ele joga necessariamente um numérico. Se usar o input com um S, ele joga um alfanumérico.
Depois a gente vai botar. Então, por enquanto, a gente só vai trabalhar com numéricos aqui neste exemplo. Então, meus alunos são chamados de 1 a 8, e cada aluno tem 4 notas. Sendo que, ao final aqui, nesta tabela, na sexta coluna, só relembrando, coluna, linha. Linha na... Deixa eu botar a minha canetinha, né? Linha na horizontal, coluna na vertical. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. 3, 3, coluna 3, linha 3. É assim, depois vocês vão indexar uma matriz. Quando eu estou falando com vetores, eu só posso falar na linha. Eu tenho um único índice. Então, aqui não tem nada a ver com vetor, tem a ver com este exemplo. É uma tabela em que eu tenho várias informações. Eu tenho os alunos, eu tenho as notas, que são 4, e tenho a média. Eu poderia pensar no seguinte: eu poderia efetivamente pensar que eu tenho um vetor de alunos, mais adiante, e poderia pensar mais adiante, isso vai ser um exercício para vocês, eu só estou adiantando, um vetor de médias, em que existe uma relação, o primeiro aluno tem essa média, o segundo aluno tem esta média. Ah, ele tem 4 notas. Pô, mas as 4 notas, se eu não quero saber elas parciais, eu posso ficar efetivamente só calculando aqui em cima da média. Eu posso somar as 4, dividir por 4, média aritmética simples, e jogar no meu vetor de médias. Daí eu pego o primeiro aluno com a primeira média, o 7º aluno com a 7ª média, o N aluno com a N média. Pronto. Eu posso fazer um cálculo com uma estrutura de dados com vetor. O exemplo ainda vai ser muito simples, tá? Vamos retroceder agora. Eu vou limpar isso aqui, eu avanço um pouco com o problema para vocês saberem como a gente vai chegar lá no final. E agora vamos começar com um exemplo simples. Calcule e apresenta a média geral da turma de 8 alunos conforme a tabela abaixo. Então, o que ele quer calcular? Ele quer calcular a média geral. Como eu faria isso agora? Eu faria o seguinte: uma das maneiras de resolver a situação seria elaborar um programa que efetuaria a leitura de cada média, cada uma dessas médias aqui. Veja que eu não estou pedindo para calcular, tá? Estou mostrando só para calcular a média. Estou partindo do pressuposto que vocês têm essa tabela de dados e eu vou fazer um programinha para calcular a média geral da turma de 8 alunos. O que eu tenho que fazer a média geral de 8 alunos? Somar, pegar essas 8 médias relativa a cada um dos 8 alunos, somá-las, dividir ela por 8, e ela vai me dar a média da turma. É esse o problema que eu vou resolver. Beleza. Como a gente resolvia até então, vamos lá para o Octave. Limpa a tela, todo mundo já sabe, limpa o ambiente das variáveis, e agora eu começava a tripa aqui, como a gente fazia até então. Por que eu brinco tripa? Porque eu tenho 8 variáveis de entrada, que é a média 1 até a média 8. Relembrando que são as 8 médias dos 8 alunos pertencentes àquela turma. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que fazer 8 inputs, entra com a primeira média, com a segunda média, com a terceira até a 8ª. Uma vez que eu conseguiria fazer a entrada de dados, eu teria as 8 variáveis com as 8 médias. Aqui eu simplesmente fiz um copia e cola desses valores aqui, pessoal, para cá. Bonitinho. Depois, o que eu tenho que fazer nesse problema simples, tá? Ele simplesmente vai somar essas 8, então ele gerou mais uma média, mais uma variável chamada média, em que ele soma as 5 médias de cada um dos alunos, das suas 4 notas, tá? Que estava pronto, divide por 8 e ele apresenta isso. F'F, a média geral da turma encontrou um percento, ponto 2F, quer dizer que é ponto flutuante, com 2 casas depois da vírgula, vai dar alguma coisa assim, 7,77, se fosse o caso, tá? Porque eu estou pedindo 2, se eu boto 4 aqui, ele vai ter 4 setes aqui. Se eu boto um D aqui e tiro essa, olha só a riscaria, percento D, ele só vai me dar o decimal, o 7,
Até eu acho que o Octave, se for, mesmo que tu bota decimal, se ele te dá um fracionário, ele te mostra, tá? Por exemplo, a média deu 7,5, ele não vai deixar aparecendo só o 7 se tu botar decimal, ele vai te dar 7,5. Ele vai dizer, mas então não precisa botar o float. Se tu quer formatar, deixar uma coisa mais elegante, deve colocar assim. Deixa eu limpar, senão ninguém entende nada. Então, assim que a gente resolvia até então, sem a ideia ou sem a noção de ter um vetor. Obviamente que isso aqui, imagina se eu estou trabalhando com um vetor de 100 entradas, com um vetor de 200 entradas, com um vetor de 1000 entradas. É inviável. Os teus códigos virariam uma tripa só. E imagina tu controlar todas as variáveis. O aluno 34 está onde? Está no aluno underline 34. Será que não é mais fácil eu criar um vetor chamado aluno e dizer que a posição 53 desse vetor está o aluno 53? Nesse caso, que o seu aluno se chamasse o próprio número, o índice dele? Mas isso não vai acontecer, Salvo, vai ter um nome lá. Tudo bem, daí tu cria um outro vetores de nomes, Paulo, Ana, Zeus, Antônio, Maria, Chico, lá, e tu vai pegar o índice dele. Então, se eu estou no primeiro aluno, eu vou lá e busco no nome o primeiro nome daquele aluno e digo, o primeiro aluno é o Paulo. O aluno 34 lá é o Zeus, está aqui na 34 a média dele. Tu faz uma relação entre dois vetores. Tu criou uma estrutura de dados. É isso? E é assim que a gente trabalha. A gente tem uma estrutura primitiva simples, concatena ou combina ela, encontra padrões, que é o caso clássico de algoritmos, e começa a usar para resolver os problemas. Volta para cá. Como a gente faz agora, já de uma programação, eu vou mostrar tudo isso no Octave, gente, tá? A gente vai fazer passo a passo no Octave. Essa é parte só para dar um suporte para vocês olharem comandos, olharem sintaxe. De novo aqui eu colei as telas do MATLAB. A gente já sabe que a prompt de comando do MATLAB é assim, azul, né? O Octave é muito mais bonito, é vermelho, né? Mas os comandos que vocês passam no MATLAB, eles refletem diretamente, ele tem uma equivalência direta a nível de sintaxe e de semântica com o Octave. O Octave com o MATLAB com o Octave, com raríssimas exceções. Alguém perguntou alguma coisa ou só entrou na sala? Acho que só entraram, né? Beleza. Continuando. Caso seja no chat, pessoal, alguém leia para mim, por gentileza. Continuando aqui. Então, aqui nos comandos, na linha de comando, eu sempre dou a linha de comando, eu dou o código, a saída do código está no command Windows aqui do MATLAB, que é o equivalente ao Octave, tá? O que a gente vai fazer? Olha aqui, depois a gente vai fazer isso aqui. Mas aqui eu estou criando um vetor chamado A, tá? Mesma formação de nome de variáveis tem o nome de formação de um vetor. A igual, não é parênteses, aqui é um colchetes, tá? Colchetes 1, 2, 3, separado por espaços. Isso aqui, e fecha colchetes e dou Enter. Como não tem um ponto e vírgula, esse percento aqui é comentário. Comentário, vocês já sabem que o interpretador, o compilador, o interpretador, no caso o Octave MATLAB, ele é uma linguagem interpretada, ele vai, quando encontrar esse percento em um comando normal, ele vai, com exceção do fprintf, né, gente, ele vai interpretar o que vem depois como comentário, ele não vai dar bola. É como se não existisse isso. Aqui eu só botei um comentário que cria o vetor. O comando na prompt para criar um vetor, e isso pode ser feito, a gente não faz isso no código, se eu botar lá no código, A igual a, abre colchetes, 1, 2, 1, desculpa, espaço, 2, espaço, 3, espaço, fecha colchetes, eu simplesmente estou criando o vetor A com 3 elementos, que é o 1, que é o 2, que é o 3. Se eu quero acessar um elemento desse vetor, eu coloco entre parênteses a posição. Posição 1 do vetor A tem o 1. Se eu colocasse, eu vou fazer maiúsculo, tá? Não é o caso, mas é mais fácil para mim. A3, ele me devolveria quanto? Nesse exemplo aqui. Alguém me responde. 3. Por que 3? Porque é o terceiro elemento do vetor A, porque eu só tenho 3 elementos. Se eu colocar A4 aqui, depois a gente vai brincar lá, ele vai me dizer not found, não existe, porque não existe o índice 4. Ele é um arquivo, é um vetor vazio na posição 4. Tá bom?
Então, aqui a gente mostra na prompt, que vocês não vão usar, já vou dizendo, mas se eu estou dizendo que funciona na prompt, eu posso botar isso dentro de um código M também. Não é muito elegante, mas às vezes que a gente tem um vetor de resposta, por exemplo. Eu fiz um programa lá para inclusive eu uso isso, para conferir os números da Loto Fácil. Então, o que eu faço? Eu tenho vários cartões, eu boto um vetorzinho, eu digito um vetorzinho de entrada lá, deste formato aqui no meu ponto M, com os resultados desse sorteio. E rodo ele vai fazer a comparação com todas as minhas apostas e vai me dizer se eu ganhei ou não ganhei. Posso fazer um programinha assim. Então, às vezes, não é muito elegante, mas tu pode fazer a entrada de dados dessa forma, neste formato aqui no braço, que a gente chama. Pois bem, se eu não optar por fazer no braço, e não é elegante isso, eu vou ter que escrever um código que faça essa entrada de dados. O código que faz essa entrada de dados está aqui no lado. Limpar a tela, limpar a variável, o ambiente de variáveis. Vou criar o vetor B. O vetor A, eu vou usar um laço. O laço que eu utilizo é um for. Se eu abro um for, eu fecho um for. Tá? Viu, professor? Pode falar. Só um minutinho. É só para mim que está pequenininho a apresentação aí? Eu acho que sim. Clica nela, vai ter um alfinetezinho, vai ficar em full screen para ti. Não rolou. Tá no máximo. Porque pessoal, vocês estão vendo em full screen, né? O resto da turma. Para mim tá normal. Sim. Thiago, é o Thiago que está falando, Thiago? Sim. Thiago, geralmente é quando você tem tu clica nela, tem um alfinetezinho, daí tu vai fixar, ela vai dar Sim, eu fiz isso, só que ele está voltando para a tela dos alunos ali. Mas eu vou vendo aqui, eu vou tentar fazer um aumento aqui. Tá, senão depois a gente pode dar uma olhada, tá? Mas não te preocupa, se for o caso, depois a gravação, com certeza, tu vai conseguir assistir full, tá? Tá bom. Voltando para cá. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar um laço, pessoal. Eu usei um for. Só relembrando, o for, eu vou ter que usar uma variável para fazer o contador. O for, ele faz automático para mim, por quê? Porque no momento que eu dou for i igual a 3, quer dizer que eu inicializei o meu i em 1 e ele vai até 3. Ou seja, ele vai executar 3 vezes o que está dentro do meu for, entre o for e o end. Entre o meu for e o meu end, existe uma única instrução, aqui ele está quebrado, né, para entrar, mas isso aqui é uma linha só, uma única instrução de input, entre com o valor do elemento de A, onde o meu i vai variar de 1 até 3. Obviamente, eu estou criando um vetor de 3 posições. A primeira vez, esse input vai ser feito no A, eu vou botar maiúsculo aqui só para falar, vai ser feito no A1, porque o i vai começar em 1, ele vai pedir um valor lá no teclado para vocês vão colocar o valor 1, por exemplo. Vamos fazer isso aqui, ó. Colocou o valor 1. Ele vai para o próximo for, esse i foi incrementado automaticamente para 2. Então, no A2, ele vai colocar o segundo valor que vocês digitarem, hipoteticamente 2, tá? E depois ele vai fazer o último dos laços, que é o 3, o i3, o AI3, vai receber o quê? Neste exemplo aqui, o número 3 também. Pronto, acabou, porque o i variou de 1 a 3 e eu coloquei 3 valores indexados pelo i. Posição 1, na posição 2, na posição 3. Certo? Ótimo. Criei o meu vetor, fiz a minha entrada de dados. Logo em seguida, eu tenho que imprimir esse vetor. Esse problema estava simplesmente pedindo para mim criar um vetor e imprimir um vetor. Para imprimir o meu vetor, eu vou usar o outro laço, tal e qual o laço que eu criei, de 1 a 3, não tem o menor problema usar o mesmo índice. Mas ele não vai continuar aqui, ele não vai sair daqui com 3? Vai, mas aqui neste momento ele já vai inicializar de novo em 1, porque eu estou dizendo para ele que é para inicializar em 1 e ir até 3. Então, ao invés de dar o input, ele vai dar um fprintf no quê? Já vou explicar o anterior aqui. %d, um espaço, %d, um espaço. E aqui ele vai mostrar o que? A de I. Olha só, então ele vai pegar
o vetor A na posição I. O I começou em 1, nesse for, na primeira vez vai mostrar o primeiro elemento, vai botar aqui, ó, exatamente isso, vai botar o primeiro elemento. Daí ele vai buscar quem? O I2, o segundo elemento, daí o I3, o terceiro elemento. Se eu só rodasse esse for com esse print, ia aparecer exatamente 1, 2, 3 na tela, mas ia ficar muito feio. Daí eu vou retroceder um pouquinho para explicar para vocês o que eu fiz depois de digitar o vetor e antes de começar a imprimir. Eu botei um fprintf /n, dá um espaço em branco, joga para cá, e escreve vetor espaço A igual, A espaço igual, espaço, abre colchetes, espaço. Ele fez isso aqui, ó, fora do laço. Exatamente isso aqui, ó. Ele colocou fora do laço e ainda deu um espaçozinho em branco, Daí ele entrou no laço, daí ele imprimiu 1, 2, 3, que é exatamente o fprintf, só com o %d, só com os espaços em brancos aqui, mais nada, entre aspas. E sempre estava botando isso. Ao final do end, ele vai dar mais um printf no que ele fecha e termina. E dá uma nova linha. E ficou o vetor aqui. Então, ele ficou esse negocinho bonito aqui. Por quê? Porque, na verdade, bonito até eu riscar tudo, né? Eu adoro quando ele faz isso. Na verdade, ele ficou antes, depois do for. E dentro do for, ele só deu os espaços. Espaço, imprimiu, espaço e foi para o próximo. Pronto. Nós aprendemos a criar um vetor, aprendemos a imprimir um vetor. Vou mostrar isso mais adiante no Octave direto. Só vou pedir um pouquinho de calma para vocês, porque eu prefiro, senão eu vou ficar alternando para lá e para cá do slide para Octave. O que eu preciso fazer ainda, pessoal? São dois conceitos só. Eu crio um vetor e apresento o vetor, manipulo ele para mostrar esse vetor. Depois vocês vão me dizer, mas não tem como eu mostrar um vetor inteiro? Tem, vou mostrar isso para vocês. Mas eu estou usando um laço para estruturar a entrada e estruturar a saída. Fazer vocês trabalharem, operarem com o vetor. Por que isso é importante vocês fazerem? Porque os exercícios vão pedir para te comparar um elemento com outro elemento, somar um elemento com outro elemento. Então, vocês têm que manipular, e para manipular eu preciso índice. E esse índice tem que ser incremental, eu preciso de um laço. Pronto, esta é a lógica que vocês têm que se aperceber para manipular os vetores, seja para incluir, seja para mostrar, seja para fazer operações com eles. Depois vocês vão entender nos exercícios. Pois bem, a gente só fez um vetor com números. Mas se eu quiser fazer um vetor com alfanumérico, strings, os famosos nomes, então eu tenho um exemplo aqui. Geralmente, os vetores utilizados no MATLAB /Octave, tá, guardam valores numéricos. O MATLAB é um ambiente que trabalha com matrizes, na verdade. Tá? A gente está vendo uma matriz em uma dimensão, que é o vetor. E essas matrizes são numéricas. A gente usa o MATLAB para uma estrutura de dados numéricos para fazer cálculo, para resolver equações, para resolver problemas. Mas eu posso, sim, usar também alfanuméricos ali. Conceitualmente, eu chamo não mais de um vetor, mas uma cell. O que é uma cell? É quando eu coloco alfanumérico para dentro de uma variável, para dentro de um vetor. Vocês podem verificar que, quando eu trabalho com alfanumérico, a sintaxe passa a ser, entre aspas, o que eu quero colocar para dentro do meu vetor. Então, a Ana está entre aspas. E mais, ela precede aqui, ó, deixa eu fazer aqui, não mais um colchetes, que define numérico. Isso é sintaxe, gente. Isso é decoreba, isso é treino, tá? Quando eu trabalho com numéricos, eu trabalho com colchetes. Quando eu trabalho com alfanuméricos, eu trabalho com chaves. Então, eu passei Ana e eu passei vírgula, porque eu estou trabalhando com string. Aqui eu só trabalhava com colchetes e com espaço. Ah, mas isso é chato. Gente, 2 toques vocês vão aprender isso. E digo mais, tu não vai trabalhar muito com alfanuméricos no MATLAB. Não se trabalha com cálculos, tá? Mas eu tenho que mostrar para vocês. Continuando.
Beto e Carlos. Eu criei, então, um vetor com alfanumérico que conceitualmente é chamado de células, os cells, tá? Aqui o que acontece? O A agora, olha como ele já aparece, ele não aparece mais única e exclusivamente com um vetor numérico. Olha aqui, quando eu dava o Enter, aqui ele já aparecia A igual 1, 2, 3. Agora ele já me diz assim, ó, que A é uma célula de 1 por 3, tá? Uma linha com 3 colunas, ou 3 índices. Para mim, acessar uma célula é a mesma coisa, eu tenho que ter um índice, só que ao invés de ser entre parênteses, eu vou usar entre colchetes. Chaves. Eu faço confusão com colchetes e chaves, tá? Desculpa. Chaves, tá? Eu acesso ou indexo ele assim. Infelizmente, na prompt de comandos, o MATLAB Octave, ele aceita o parênteses para indexar um vetor de strings. Mas nos .m isso não é permitido. Então, eu gostaria que vocês não usassem. Eu só estou colocando aqui para dizer que é possível. Mas se você fizer... Deixa eu tirar esse negócio de novo. Eu adoro que eu risco e apago, né? Ai, meu Deus. Adoro quando dá esse... Desculpa, pessoal. Ele dá um bug, às vezes eu não consigo pegar o apagador. Mas voltando para cá, ó. Eu não quero que vocês usem a 1, por exemplo, porque ele não vai rolar, ele vai dar erro para vocês se for utilizado dentro do .m. Tá? Então, não se acostume a não utilizar. Eu só mostrei, porque se vocês experimentarem isso na prompt, ele vai funcionar, mas a gente não programa na prompt, a gente programa em .m. Como ficaria esse mesmo problema, criar um vetor A com 3 elementos? Deixa eu ver se agora ele está... Ó, é de lua, né? Agora eu posso apagar. Como ficaria este exemplo em um arquivo .m? Limpar a tela, limpar o ambiente e vou criar o vetor A. Vocês já sabem que para criar eu preciso um laço, meu for variando de 1 a 3, porque eu quero só 3 entradas. E agora o que acontece? O que mudou do anterior? Não é mais colchetes, é assim chaves, e o input, assim como era o input de uma variável, ao final, vírgula, S, porque eu estou passando à esquerda do sinal de igual, a variável, ou no caso aqui o vetor, um parâmetro que eu estou jogando uma string. Mesma coisa que eu fazia com uma variável, se vocês se relembrarem, tem isso aqui. Só que agora eu estou fazendo isso, e ao invés de usar aqui o parênteses que a gente usou, eu estou usando o quê? Eu estou usando as chaves, para indicar que isto é um caractere, um alfanumérico. É a única diferença que vocês vão ter quando vocês trabalham com string. Então, neste for aqui, o i variando de 1 a 3, ele vai pedir 3 nomes. Ana, Beto e Carlos, ou abóbora, melancia e jacas, o que vocês queiram. Mesma coisa, foi copia e cola. Eu abri o vetor A, eu fechei o vetor B fora do meu laço. E dentro do meu laço eu fiz o i variando de 1 a 3. A primeira pergunta que vem, basta, tu sempre usa i. I de índice. Podia ser abóbora aqui, não tem o menor problema, porque é um índice, é uma variável que você usa para indexar. Eu uso i, uso x, uso z, vocês usam o que vocês quiserem, tá? Usualmente, matematicamente, a gente usa o i. E se for uma matriz, i e j, linha e coluna. Mas assim, ó, é um contexto, é um conceito, não uma obrigatoriedade. Mas fica esquisito tu não usar isso, tu usar uma coisa assim, ó. O pessoal gosta principalmente em matriz, linha e coluna, porque fica mais didático, né? Quando tu tá trabalhando linha e coluna em vez de i e y. Mas tudo é uma questão de costume ou jeito de trabalhar. Voltando para cá, aqui eu vou imprimir da mesma forma, o for que eu fiz de 1 a 3, o for que eu fiz de 1 a 3 aqui. Aqui eu fiz um input, aqui eu fiz um fprintf. O que eu faço? S de string. Antes eu mostrava aqui um D de decimal. É a única diferença. Aqui eu estou usando um %S. Espaço na frente, espaço atrás. O que eu mostro? Não mais aqui com
abre e fecha parênteses, mas sim chaves, indexando o i. Nota a diferença. Só isso aqui. Esta aqui, pessoal, é a implementação. Pois bem, para a gente ver se a gente entendeu mesmo, descartar, eu vou fazer tudo isso que a gente fez no Octave. Se vocês quiserem, podem fazer, me acompanhar. Na máquina de vocês, obviamente. Aqui eu peguei o primeiro exemplo, que é a tripa, né? Tá aqui a tripa. Então, era assim que a gente fazia, antes de trabalhar com um vetor. Então, só para mostrar para vocês, eu tinha que digitar aqui 8 vezes e ele me daria a média. Então, só para não perder, óbvio que está desconectado, né? Deixa ele conectar. Famoso timeout, voltou? Voltou. Eu tenho esse vício, né? Eu sempre dou um comando aqui na prompt, e isso é bom para deixar ativo o teu Octave, tá, pessoal? Tá aqui meu código, tá? Aquele código do primeiro exemplo. E quando eu não tenho vetor, eu vou começar a trabalhar. Entro com a primeira nota. Aqui é só para fazer a média. 85, 65, 77, 89, 25, pobre coitado, né? 65, sétima nota, são quantos? 8. E 92. A média da turma é 72, então se você somarem todos esses valores aqui, dividir por 8, vai dar 72. Então ele pediu as 8 entradas, somou tudo, isso aqui nenhuma novidade, dividiu por 8, mostrou a média aqui no percento 2F. 2F, por isso que deu 2 casas. Se eu quisesse 4 casas, botaria 4 casas aqui, salvo, rodo, vou colocar 1, 2, 3, já pulou ali. Droga. Isso aqui vai dar erro, porque o Octave aqui aceitou, vai dar pau. Tá, pessoal? Mas vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8. A turma é, ó, porque ele se perde, porque eu dei um espaço em branco aqui, tá? E não validei a minha entrada. Então, vamos fazer de novo e com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A média deu 4,5 mil, porque eu pedi um ponto forward 4. Se eu pôr 6 é tal, se for 2 tal, é tal, assim funciona. E se eu acho que se eu não boto, só boto forward, eu acho que ele bota o default que é 2, senão me falha a memória. Não vou testar de novo, que eu tenho que digitar 8, depois vocês brincam com isso. Esse aqui não é o objetivo, esse aqui é para dizer para vocês, não tem sentido eu programar dessa forma, aqui com 8 variáveis. Eu poderia criar efetivamente um vetor para isso. Para fazer o vetor, primeiro a gente brincou assim, ó, se vocês recordassem, né? A igual, abre o quê? Colchetes, coloca 1, 2, 3, fecha colchetes. Vou botar um ponto e vírgula aqui para mostrar para vocês, ou melhor, para não mostrar. Dou um enter, ele vai dizer, não fez nada, Salzinho. Na verdade, ele fez. Ele só omitiu o eco de retorno porque eu botei um ponto e vírgula. Então, para quem tem dúvidas ainda, é recursiva essa pergunta, assim, precisa o ponto e vírgula, é obrigatório, vai dar erro? Gente, não é obrigatório, ponto e vírgula simplesmente inibe o eco de saída. Se eu coloco este comando aqui na linha do MATLAB, sem o ponto e vírgula, toda vez que ela executar, ela vai mostrar aqui nessa prompt. Daí fica sujo a tua saída. Aqui, se vocês querem ver o A, é só eu clicar A, ele vai me dizer que tem 1, 2, 3. Mas eu poderia ter dado esse comando sem... Deixa eu primeiro limpar a tela, para não ficar nenhuma dúvida. Se eu desse esse comando sem o ponto e vírgula, ele ia fazer a mesma coisa e ecoar na tela. Ó. 1, 2, 3. Aqui eu criei. Se eu criei o meu vetor, eu posso ler o meu vetor na posição 2. Ele deve devolver o número 2 aqui para mim. Porque na posição de A2 tem 2, na posição A3 tem 3, na posição A5 tem nada. Porque out of bound não existe a posição 5. Ele é tão bonzinho que ele diz, ó, seu coió, a dimensão desse meu vetor é de 1 para 3, uma linha com 3 colunas, com 3 elementos. Não adianta tu me pedir o quinto. Na verdade, não adianta nem tu me pedir a partir do 3, que eu não tenho. Certo? Então, na verdade, se a gente conseguir entender isso, eu estou indo bem devagarinho, desculpa isso, mas é que se tu entender isso aqui, tu entendeu manipulação de vetor. Legal, mas o Salzin falou que tu nunca vai usar a prompt, e ele começa explicando a prompt, para vocês entenderem a estrutura. Depois vocês vão criar um exemplo
que a gente vai... Aqui não. Vamos fazer o seguinte. Não vamos... vamos voltar para o exemplo 1. Vamos criar no exemplo 1 aqui do zero, tá? Então fica muito fácil assim. Eu quero criar esse vetor de 3 posições. O que eu tenho que fazer? Vou limpar minha tela, né? Vou limpar meu ambiente das variáveis. Vocês podem ver aqui que como eu não limpei meu ambiente das variáveis, está lá tudo a primeira execução ainda. Ó. A importância é que eu limpar. Vou limpar isso e vou criar o meu primeiro vetor A. Então eu vou botar um comentário aqui, ó, pessoal. Criar, mais difícil eu acertar a escrita. Criar um vetor A, eu falei que era difícil, vetor A com 3 elementos, tá? Como eu faço um vetor A com 3 elementos? Vocês viram, e é assim que vocês têm que, Jack, né, montar. Eu poderia fazer A igual 1, 2, 3, fechar, ponto e vírgula, e está resolvido o meu problema. Eu vou pegar o exemplo 1, vou queimar. Tá resolvido o meu problema. Eu simplesmente equei isso aqui para cá. Vou rodar ele. Ele disse não fez nada. Na verdade, ele botou aqui um vetor da A. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer qual é o vetor A. Se eu vier aqui, ó, ele me disse que o A tem 3 elementos. Ah, mas então, para que eu vou usar esses for, Salzinho? Vou usar isso, vou fazer aquilo, vou fazer desta forma. Não, né, gente? Isso aqui é se tu tem um vetor em que tu sabidamente é estático e não depende de uma entrada variável toda a execução. Ah, por exemplo, eu citei ali, ó, os 6 números da cena, os 15 números da Loto Fácil ali. Então, eu coloco ali para não precisar digitar e eu uso ele várias vezes dentro do meu programa. Dá para fazer isso. E, inclusive, se eu não botar esse ponto e vírgula aqui, ó, vou salvar para mostrar para vocês, ele vai limpar a tela e vai mostrar para mim, porque ele simplesmente ecoou isso aqui. Esta é a diferença do ponto e vírgula. Ah, mas e daí eu posso mostrar, e se eu quiser mostrar isso na minha linha de comando? Não tem problema, velho. Bota um dispA. O que vai fazer o dispA? Vai mostrar na tela o vetor A, ou a variável A. Se a variável A é um vetor, vai mostrar ele na sua completude, ó. 1, 2, 3. Horrível, né? Porque ele mostrou o vetor A é isso aqui, ó. Aqueles A igual tal, eu botava com fprintf. Ah, eu tenho que pensar nisso. E não adianta botar fprintf aqui, que ele não vai dar. Ele vai dar um fprintf em cima, vai dar o vetor embaixo, vai fechar aqui. Fica horrível. Por isso que eu tenho que usar o for. Mas é possível fazer assim? É. Vocês vão fazer? Não. Só em casos específicos. Vamos criar uma estrutura para me pedir para o usuário esses 3 valores. Legal. Para criar uma estrutura, eu vou usar um for. Se eu tenho um for, eu tenho um end. Tá? Começam a programar assim. Qual é o for? Ah, eu vou usar o i. Poderia ser abóbora, não tem problema. O i, de quantas posições vocês querem? Ah, eu quero 3. Então, o meu i vai variar de 1 até 3. O que eu vou fazer? A entrada. Se a entrada é input. À esquerda do meu input, vou escrever tudo atravessado, né? À esquerda do meu input vai estar a minha variável A. Mas não é uma variável, é um vetor. Ah, se é um vetor, então eu tenho que efetivamente botar aqui algum índice. 1, 2, 3, 4. Tu não vai botar 1, 2, 3, 4, porque tu está dentro de um laço que está variando o i. Então, eu vou botar o i aqui. Ótimo. Então, eu vou botar a de i recebe um input. O que é o input? É uma entrada. Então, eu vou botar aqui. Digite o elemento de A. 2 pontos. Fecha aspas. Não preciso passar nenhum parâmetro, porque é numérico. Se fosse string, eu passaria um S. E se fosse string, não seria parênteses, seria chaves, né? Chaves, é chaves. Eu já falei que tem um problema de chaves e colchetes, né? Resolvido o meu problema, vamos ver, então. Vou salvar, a lá Jack, né? E vou rodar. Digito o elemento de A, 1. Digito o elemento de A, 2. Digito o elemento de A, 3. Terminou? Será que ele mostrou? Está aqui o vetor. 1, 2, 3. Ah, Salles, vamos botar aqui, ó, então. Vamos dar um dispA. Ponto e vírgula. Vou salvar. Vou rodar. Vou botar outros valores. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Olha como é que ficou feio, né? 2, 4, 6. Pá, mas vamos melhorar isso aqui? Vamos. Vamos não usar o disp. Se eu fiz um for para criar, eu vou fazer um for para mostrar. Se eu usei um input para
entrar com os dados, vou usar um F, print F, para sair com os dados. Eu quero digitar alguma coisa? Não. Eu só quero que ele tenha um espaço e um valor, que é um %d decimal, e um espaço. Mas espaço, eu vou mostrar o que aqui? Vírgula, o meu A, D, I. Por que o A de I? Eu não entrei um A de I aqui, eu vou mostrar o A de I aqui. Pode ver se é espaço ou não, não tem problema. Onde I vai variar de 1 a 3. Ah, vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Mas é a mesma coisa que dá o DISP, Salsi. Fez a mesma coisa que o DISP. Só que agora eu posso deixar mais bonitinho. F, print F, antes. Aí antes eu vou botar vetor A igual, abre, fecha, pum. Do teclado lhe dá esses estresses. Fecha e mostra. Resolveu o problema? Para abrir, funciona. Olha como é que vai ficar legalzinho agora. A entrada eu resolvi. 2, 4, 8. Vou botar. Vetor A igual a 2, 4, 8. E não fechou. Ah, claro que ele não fechou. Ele não fechou porque eu não coloquei ao final do laço, quando ele sai do laço que ele mostrou, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fechar o meu colchete. Agora, vamos lá. Agora eu vou botar 1, 2, 3 para ficar bonitinho e tá lá o meu vetor 1, 2, 3. Pronto, tá resolvido o meu problema. Tá, mas eu podia melhorar esse negócio aí, Salsi. Tu deixasse só com 3, um vetor fixo. Se eu quero entrar com um vetor do tamanho que eu quero, com 4, com 5, com 6, com 7, como vocês fariam isso? Quando eu fico quieto, assim, para vocês falarem, tá? Vamos lá. Como vocês fariam isso se eu quisesse deixar dinâmico o tamanho do vetor para digitar? Que o usuário escolhesse isso. Com a entrada de quantos ele ia querer? Isso. Por exemplo, eu quero criar, na próxima execução eu quero um vetor de 5, daí na outra eu quero um vetor de 2, na outra eu quero um vetor de 15. Um input para ele falar? Ou não? Só muda o for lá, bota o... Bota uma variável no 3 variável x e y, né? Daí coloca de x até y. E daí ele digita os dois valores. De x até y. Tá, mas será que eu preciso o início, Luísa? Provável. Acho que não, porque se tu vai pedir para ele, vai renovar o valor. O início sempre vai ser o primeiro índice, o 1. Eu só tenho que ter o limite. O limite eu tenho que ter um número. Exatamente isso. Então, vamos implementar essa ideia. Eu posso dizer assim, ó, para mim entrar com alguma ideia, eu vou ter que fazer o famoso input, concordam? Como eu sou extremamente preguiçoso, vocês já notaram isso, né? Eu vou dizer assim, ó, eu não quero, me entra com um N, podia ser abóbora aqui, tá? É um número. Digite o tamanho do vetor A. Pegaram a ideia? Aqui eu peço para aquela criatura que está atrás do teclado, que a gente chama aquele bandido de usuário, tá? Criatura, qual o tamanho que tu quer do teu vetor? Ele vai dizer 3, ele vai jogar para N3. Então, este N passou a ser o tamanho do vetor. O vetor sempre começa em 1. Então, o meu I sempre vai começar em em 1 e vai até N, onde N é a variável que o usuário entrou. Se ele digita N, ele vai ter que mostrar N. Então, eu estou trabalhando com variáveis aqui, de 1 até N. Por que eu não coloquei assim, ó, qual o início do vetor? Porque sempre vai começar na posição 1 e vai até o N. Vamos ver se funciona? Ele vai rodar e vai te pedir, digita o tamanho do vetor. Eu vou digitar o vetor tamanho 5. Então, ele vai me pedir 1, 2, 3, 4, 5. Vai me mostrar um vetor de 5 posições. Se eu rodar de novo e pedir aqui 8, ele vai me pedir 8 vezes. Daí eu vou botar números aleatórios aqui, senão vocês vão achar que sempre tem um. O 1 está no 1, o 2 está no 2, o 3 está no 13, e não é, né? Em quantos números eu estou?
Vamos melhorar depois isso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrou com 8 elementos. Olha como ficou chato, né? Digita o elemento de A. Vocês viram que eu disse qual é o número que ele está digitando. Eu posso implementar também aqui. Eu digito o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Como eu faço isso? Ideias. Eu quero que assim, ó, digite, a partir me dá 8. Digite o primeiro elemento, digite o segundo elemento, digite o terceiro elemento. Como é que eu acho que eu poderia implementar isso? Você pode escrever, você pode colocar um número, no caso, se é isso que o senhor quer, é só colocar uma variável, daí colocar o count e ir acrescentando de um em um. Exatamente. Mas só que eu tenho que fazer isso aonde? Aqui no input, correto? Só que o input não me deixa passar parâmetro para ele. E agora, como é que eu faço isso? O input eu não posso fazer que nem o fprintf, assim, ó. Bom, se o input não deixa eu fazer isso, eu só quero usar o input para ele pegar. E eu posso usar um comando que eu sei que faz isso, que é o fprintf. Vou botar aqui em cima um fprintf. Vamos deixar assim mais bonitinho. E eu vou colocar aqui dentro, ó. Digite o %d, não é mais isso aqui. I, porque o I vai variar de 1 a N. Da primeira vez vai digite o primeiro elemento do vetor A, 2 pontos. Depois ele vai digitar o segundo elemento, o terceiro elemento, e o input ficou o quê? O input a Sausen tem que fazer isso aqui? Tem que. A sintaxe do input, ele necessita dessas aspas. Se eu não quero botar nada, eu deixo em branco. Vamos ver se funcionou, então. Usei o fprintf para botar o %d, onde o %d está me mostrando o i. Digito o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, vai ficar mais bonitinho. Vamos ver se funciona. Vou rodar. Digite o tamanho do vetor, 3, tá? Estou preguiçoso. Digite o primeiro elemento do vetor A. O primeiro elemento é 3. Digite o segundo elemento do vetor A. O segundo elemento é 6. Digite o terceiro elemento do vetor A, 89. Ele vai me mostrar 3, 6 e 89. É assim que vocês têm que brincar de programação, tá? Na verdade, a gente não está brincando de programação, a gente está brincando com a sintaxe, a gente está experimentando. Então, diz, mas como eu não podia fazer isso no input? Tu não precisa fazer no input, quem faz a formatação da saída é o fprintf. Tu vai usar o fprintf a vida inteira. Se tu não quer usar a formatação simples do input, deixa em branco, mas eu preciso fazer isso. Aliás, deixa eu ver se o Octave não aceita, para mim não falar mentira para vocês, tá? O MATLAB não aceita. 3. Não aceita. Ele se perdeu, ele não sabe se tu quer um S ou um numérico, viu? Ele precisa fazer isso aqui, ó. Não vai fazer nada, né? Porque vai dar um espaço em branco, mas precisa fazer. Tranquilo, galera? Pegaram a ideia? Sim, senhor. Ótimo. O que falta agora para nós? Continuando da série aqui, como melhorar ou estender um programa, tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos manter a mesma estrutura de digitar o tamanho do vetor, deixamos ele dinâmico, tá? História do dinâmico, vocês entenderam. Eu estou pedindo um número n, e o n eu uso como o tamanho do vetor, em que todo o meu for de criação ou meu for de impressão dele vai estar de 1 a n. Ótimo, mas eu estou simplesmente digitando aqui um vetor numérico. Se eu quisesse digitar um vetor alfanumérico, eu vou ter que trocar esse parâmetro aqui de input, tá? Eu não posso mais usar só o input simples, eu tenho que usar o vírgula, abre aspas, S, fecha aspas. Passar um parâmetro do tipo string. Quando eu passo parâmetro do tipo string, eu não posso usar parênteses. O que eu tenho que usar? Lembram? Conche. Chaves.
Chaves. Eu também troco colchetes e chaves, não se preocupe. Eu tenho problema, vocês podem, depois vocês vão ver a gravação, eu chamo chaves de parênteses, parênteses e chave, é horrível. Mas sim, são chaves que vocês devem botar, porque é o parâmetro string remete a chaves. Se eu crio com chaves, eu indexo com chaves. Então, aqui não é mais o parênteses, são as chaves. Tá, aqui deu pau no meu teclado. O meu teclado é triste. Só isso, pessoal. Eu só mudei isso. O resto da estrutura é igual. Então, depois que você... Eu estou copiando, tá? Mas depois que vocês pensam assim, ó, entrada de dados, gente, processamento e saída de dados. Aqui não tem processamento nenhum, né? Mas seria algum processamento eu faria na parte... Agora o meu mouse sumiu. A parte do meio. Vocês têm que botar assim, ó. Eu sempre brinco... E eu sei que às vezes vocês ignoram as brincadeiras ali, vocês têm que pensar como Jack, o estripador, em partes. Eu tenho que fazer minha entrada de dados input, gente. Input não formata, se eu quero formatar alguma coisa é fprintf, eu combino os dois, joia. Saída de dados, display. Não, display não posso combinar variáveis e textos. O que eu faço? Fprintf. Gente, são passos assim, ó, padrões, a arte de procurar padrões, encontrar padrões, repetir código. É isso a programação. Ela chega assim em alguns momentos maçantes. O legal é tu resolver o problema. E isso que eu já falei, a gente já resolveu o problema. A gente já começou a desenvolver computacionalmente ou raciocinando de forma computacional. O que nós estamos fazendo aqui é codificar. Por isso que eu friso sempre. Programar sobre o viés de codificar é a coisa mais fácil do mundo, é decorar comandos. Daí tu vai dizer assim, ó, o cara mais puro vai dizer, não, tu não decora, você vai aprendendo. É verdade, até porque às vezes dá erro, ele vai ter me dizer aqui, ó, se eu tenho dúvidas de comando, gente, antes, é aquela que eu sempre cito o exemplo, quando tu compra um brinquedinho novo, um eletrônico novo, duvido que vocês deveriam fazer isso, ler o manual antes, primeiro tu vai tentar ligar, se não dá certo, tu vai tentando tentativa e erro, e as coisas são bem intuitivas, hoje tu consegue resolver. Programação também vai ser assim, tentativa e erro, sobre o viés da sintaxe. O que eu não quero que vocês façam, vocês não entenderam nem sequer o problema, tá? A maioria dos erros de programação eu não entendi o problema. Eu entendi o problema, como eu vou resolver? Eu vou começar, o Salvo mandou botar um for. Não vai botar for nenhum, tu vai primeiro ver qual é o padrão, qual é o algoritmo que tu quer implementar. Como eu fiz a palavra, eu quero deixar este programa aqui de tamanho variável. Bom, como eu vou fazer isso? Bom, se é um tamanho variável, ele sempre vai começar em 1, ele vai até n, então eu vou pedir n para o usuário. Agora eu vou lá, eu vou implementar, mas não fica inventando o código. Tu não acha que inventando o código, tentativa e erro, tu vai resolver um problema de lógica. Tentativa e erro, tu resolve um problema de sintaxe, de comando, tá? Volta para cá. Vamos ver se rodou? Vou salvar, porque está sublinhado, e vou ver se agora vai dar para mim entrar com os nomes, tá? Digita o tamanho do vetor, digita o elemento do vetor A. Vai dar a mesma coisa, mas eu vou introduzir aqui Ana. Ih, deu pau. Vamos descobrir agora qual é a parte do erro. Indefinido na coluna 1. Meu Deus, o que eu fiz dele? É que tu pediu o tamanho do vetor ali, professor. Tão esperto. Eu pedi o tamanho do vetor e coloquei Ana. O que é Ana? Ana não é um input normal. Ana é um input do tipo S, de string, mas o tamanho do meu vetor aqui é numérico. Bem lembrado. Então, vou rodar de novo aqui e vou dizer assim, ó, digita o tamanho do vetor, 3. Agora funcionou. Agora, digita o primeiro elemento do vetor. Agora a Ana vai. Beleza. Segundo elemento do vetor, Paulo. Terceiro elemento do vetor, Zeus. Mas o que ele mostrou o vetor A, 65, 110, 97, 80? Alguém sabe me dizer isso? Por que aconteceu isso? Eu, por exemplo, não tenho a mínima ideia. Vamos investigar. Meu vetor está em branco, meu vetor está na última execução,
Não é porque tua variável de DefDict está como D, não S? Exatamente. Ele me mostrou Ana, Paulo e Zeus, os equivalentes a os caracteres decimal. O que que acontece? Tem uma coisa chamada de tabela ASCII, se tu estiver trabalhando na parte do Windows, ou o TF8, ou o ABCD, se estiver no ambiente Unix, que cada caractere, o A é 63, se não me falha, 65, tá aqui ele, não vamos deixar mentir. O A é 65, o N é 110, o outro A aqui é 97, por quê? Porque um é A maiúsculo, o outro é A minúsculo. Como é que eu sei isso de cor? Capaz, gente? Eu estou olhando aqui a maiúscula, a minúscula. É isso que ele fez aqui para mim. Ele está mostrando aqui todos os nomes nos seus equivalentes a decimal, porque eu não troquei de decimal aqui. Eu tenho que botar um S para mostrar uma string. Vamos ver se é isso? Salvar. Vou rodar. Vamos de novo. 3. Vou botar os mesmos nomes. Ana, Paulo e Zeus. Ana, Paulo e Zeus. Ufa, problema resolvido. Pronto. Aí dá para fazer tentativa e erro. Aí foi sintaxe. Eu não mexi na lógica do meu programa. Pegaram a ideia, pessoal? Sintaxe se resolve. Mesmo que eu não decore os comandos, ele vai me acusar o erro. Ele vai me dar um indicativo. Ah, do que é 110, tudo. Não, só tem que ver assim, saiu errado, se eu entrei, entrada, processamento, saída. Se eu entrei com os nomes corretos, por que saiu errado? É na saída, eu vou aqui no código e vou olhar. O colega de vocês falou, lá está um D. Pronto, está resolvido o meu problema. Então, aqui está a segunda parte que vocês podem fazer, que é entrada de string ou entrada de alfanumérico, string ou de numérico, que a gente viu anteriormente. Onde vocês estão? Estão aqui. Conseguiram entender, pessoal? Ou mais ou menos, ou pegaram a ideia? É só esses conceitos de vetor que eu tenho. Ah, só, Salzinho? Sim, os outros conceitos vocês vão trabalhar nos exercícios que exatamente eu vou passar agora para vocês, tá? Então, se tiver pergunta, façam a qualquer momento, tá? Senão a gente vai voltar, assim que eu achar meu PowerPoint aqui, vai voltar para o PowerPoint para a gente ver a parte dos exercícios, para mim explicar um pouquinho os exercícios para vocês testarem esse conhecimento. Vamos lá na parte de exercícios, aqui. São 5 exercícios e um deles é para vocês, tarefa adicional para vocês postarem no Classroom, tá? Vamos aos exemplos mais simples. São 5. Leia N elementos e armazene um vetor, tá? Então, leia N elementos e armazene um vetor. Posteriormente, apresente os valores lidos. Tá? A gente já resolveu isso, tu vai analisar. O que é ler N elementos? Tu vai perguntar quantos elementos tu quer? 5. Cria um vetor de 5. 15. Cria um vetor de 15. 1034. Não faço isso que vocês vão morrer digitando, tá certo? Ou bote uma geração automática dentro da questão. Também pode fazer isso, pessoal. Eu estou usando o input para gerar um vetor. Tu poderia botar uma expressão matemática ali dentro para gerar. Ao invés de dar o input, tu pode dizer A de I é igual a 3 mais o I. Ele sempre vai mostrar um deslocamento de 3. O I no 1, ele vai botar 4. O I é 2, ele vai botar 5. O I é 3, ele vai botar 6. Eu fiz incremento de 3, de 4, 7. E assim sucessivamente. Eu não preciso entrar pelo teclado. Eu posso criar um valor de um vetor a partir de uma operação matemática ou ainda da combinação de outro vetor. Posso? Pode, se já existe o vetor. Então, aqui o céu é o limite. Aqui, esse exemplo aqui a gente já criou, que é solicitar ao usuário quantos elementos ele quer, um N, né? E criar o vetor. Segundo, ele é incremental. Leia 5 elementos de um vetor A, então tu vai ter que criar um vetor A de 5 elementos, pedir para o usuário, ou achar alguma forma de criar um vetor A com 5 elementos, sejam eles digitados ou criados por vocês através de um laço. E construa um vetor B de mesma dimensão. O teu A tem 5 elementos, o B vai ter 5 elementos. O teu A, se fosse N, o B vai ter N, mas aqui é fixo.
de mesma dimensão, com os elementos com os mesmos elementos de A. Então, tu vai construir um vetor A a partir da digitação, por exemplo, vai criar um B sem digitar nada, com os mesmos elementos de A. Sendo que este deverão estar invertido. Opa, então eu criei um vetor A, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho que criar um vetor B sem digitar, com manipulação, com 5, 4, 3, 2, 1. A posição 1 vai ter o 5, a posição 2 vai ter o 4, e assim sucessivamente. Ou seja, o A invertido. O A invertido, tem que achar uma lógica. Beleza. Ou seja, o primeiro elemento de A passa a ser o último de B, o segundo elemento de A passa a ser o penúltimo de B, e assim por diante. Apresente ao final os vetores A e B. Então, tu vai criar o A, vai gerar o B a partir dos valores de A, invertido vai me mostrar depois A e B. Esse é o problema. 3. Escreva um algoritmo que leia 2 vetores de 5 posições. Beleza. A e B de 5 posições. E faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. Então, o que tu vai fazer? Escreva um algoritmo que leia 2 vetores de 5 posição, tá? Vocês têm que gerar 2 vetores de 5 posição, e depois, a partir da digitação ou da geração automática, isso é com vocês, se vocês não querem digitar, vocês podem gerar automático no laço. Em vez de dar um input, já falei, faz uma operação. Gerou o vetor A de 5 posições, gerou um vetor B de 5 posições, tu vai gerar um vetor C, que é o quê? Colocando, deixa eu ver, escreva um algoritmo com 2 vetores de 5 posições e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice. Então, por exemplo, se esse meu vetor aqui, A, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, o meu vetor B vai ter tudo 2, para facilitar a minha vida, 2, 2, 2, 2, 2. O vetor C vai ter na primeira posição 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10 no vetor C. É isso que vocês têm que criar, certo? É o que está escrito aí. 4. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições e mostre. Então, podem digitar 10 posições. Quando eu falo de crie, é digitar via teclado, como a gente fez, ou vocês gerarem numa lógica de um laço. De 10 posições e mostrar. Mostrou ele. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mostre o novo vetor depois da troca. Não é permitido usar vetor adicional. Então, vamos lá. Isso se vocês lembrarem disso, a gente fez tudo isso no Scratch. Se vocês fizeram os exercícios, é só ir lá procurar a lógica. Se não, melhor ainda, criem a lógica, mas não vão para código. Criem o padrão, criem a lógica primeiro. Tá? Deixa eu ir para minha canetinha, que esse aqui fica mais fácil eu desenhar. Eu não vou fazer de 10 posições aqui. Mas então, se o meu A inicialmente tem 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer só 6, não vou botar 10 aqui que eu vou morrer. Que leia 10 posições e mostre. Tá aqui, tá? Fazer conta que aqui tem 10. Em seguida, troca o primeiro elemento pelo último, o segundo pelo penúltimo, isso assim sucessivamente, sem usar um outro vetor. Eu tenho que pegar este elemento, que é a primeira posição, e jogar ele na última. Automaticamente, quando eu estou fazendo isso, eu já vou queimar. Então, na verdade, antes de fazer essa operação, eu tenho que pegar este elemento, jogar ele numa variável auxiliar, jogar este elemento para este e jogar a variável auxiliar para a primeira posição. É isso que eu tenho que fazer. Fiz isso para o primeiro, tenho que fazer isso para o segundo, depois tenho que fazer para o terceiro. Daí depois tem que continuar? Não. Tem que parar na metade, porque senão tu vai voltar ao que era no início. Pense nisso. Isso é um erro clássico quando tu faz essa brincadeira no vetor. Podem testar. Se tu fizer isso até o final, ele vai voltar ao que era no início. Mas eu vou deixar vocês pensarem nisso. Tá? Essa é a minha dica. Vou deixar aqui bonitinho ali para vocês darem um print. E a quinta e última desta série, leia o vetor do exercício 1 lá em cima e apresente apenas os números pares. O que é o 1? Com N elementos. Tá? Apresente apenas os pares que fazem parte desse elemento, desse vetor. Então, por exemplo, aqui se tu botou um N10 e botou de 1 a 10,
Tu só vai me mostrar a saída, tu vai pegar este vetor de entrada e vai mostrar a saída 2, 4, 6, 8, 10. Porque é só os pares do teu vetor de entrada. Beleza? Ok. Agora, vamos para a tarefa adicional. A tarefa adicional, tá? Necessariamente vocês façam esses 5 antes. Primeiro, aquele exemplo que a gente brincou lá, no Octave, que estão nos slides, a gente só fez as derivações para botar N e fazer... Só eu acho que a gente fez, né? Não fez outras alterações. E depois vocês vão fazer o que vocês devem postar. Se terminar hoje, posta hoje, senão vocês têm até a aula que vem para fazer, porque esse probleminha aqui é um pouquinho mais complexo sobre a ótica, que eu tenho que fazer combinações e manipulações de vetores. Por isso que eu vou explicar ele. Usando apenas vetores, não é permitido usar struct, tá? Ah, eu nem sei o que é struct. Ótimo, tá? Eu não quero que use struct, tá? É que struct é uma estrutura do MATLAB Octave, que a gente nem está abordando, que eu posso misturar numéricos com caracteres em uma mesma estrutura. Isso não é um vetor, isso não é uma cell. Cell é quando eu tenho um vetor de caracteres, vetor é quando eu tenho um vetor numérico, tá? O struct mistura os dois. A gente não usa isso, tá? Mas existe. Então, não pode usar. Tem que fazer relação entre vetores. Usando apenas vetores, crie um arquivo .m que receba o nome dos alunos, 8 alunos, agora vamos dar nome para essas criaturas. Suas notas, que são de 1 a 4, 4 notas, e calcule a média do aluno, Após a entrada dos dados, o programa deve ficar em um laço infinito. O que é um laço infinito? Que não acaba. Ou infinito enquanto dure. Tem que ter uma condição de parada. Tá? Para quem não lembra, um laço infinito é um while 1, por exemplo. 1 é sempre 1, então ele vai ficar infinito, ele vai sempre ficar em loop, professor. Não, você vai lá dentro, você tem que botar uma condição, um if com um break. O break para a execução do laço que ele está contido. Já tem a condição de parada. Após a entrada dos dados, o programa vai ficar em um laço infinito, define uma condição de parada, para consultar a média do aluno. Não tem mais necessidade de mostrar ou consultar as notas individuais. Então, se o aluno 1 é o Paulo, no final, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu quero consultar qual é a nota do Paulo. Daí ele vai me dizer a nota do Paulo é 4,5. Qual é a nota do Zeus? Sabe que eu adoro o Zeus também, porque é o último, sempre com Z, né? Qual é a nota de Zeus? Tu digita qual é a nota de Zeus? É 6. Ele vai fazer essa pesquisa para vocês. Consultar as notas. Onde a pesquisa é realizada pelo nome do aluno. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui em branco para mim rascunhar um pouquinho para vocês. O que eu vou ter, pessoal? Pensam o seguinte. Primeira coisa, o nome da criatura. Tá? Primeiro passo, o nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar um laço para pedir o nome da criatura lá. Quantas são as criaturas? Eu sei que são 8. O meu problema aqui está nessa tabela, que são 8. Joia? Então, eu posso fazer um laço de 1 a 8, em que eu pego o primeiro nome, o segundo nome, e posso criar um vetorzinho aqui de nomes. Está resolvido. Nomes I, onde I vai variar de 1 a 8. Eu pego ele nesse laço. Joia. Quando tu pega o nome dessa criatura, será que tu não pode fazer já as notas dele? Pedir a nota 1, pedir a nota 2, pedir a nota 3. Eu não quero as notas parciais, nota 4. Posso pedir. Quando eu pedir o nome, eu peço as 4 notas. Somo essas 4 notas, divido entre parênteses, né? Precedência matemática, entre parênteses, divido por 4, eu vou obter o quê, gente? A média. A média de quem? Do I. Do Paulo? Se o Paulo é o primeiro, a média do Paulo é a primeira. Eu tenho uma relação entre os nomes e as médias. E as notas? Após a entrada de dados, o programa deve ficar... Não, onde é que tá? Receba as suas notas. Calcule a média do aluno. Após a entrada dos dados, o programa deve ficar notas definidas e tu consultar. Eu digo, não tem mais... Aqui, ó.
Não tem mais necessidade de mostrar ou consultar as notas individuais. Então, eu posso pedir como variáveis aqui, somo, divido por 4, boto no vetor de médias. Então, ao final deste laço de 8, eu vou ter o nome dos 8 alunos no vetor nomes, e vou ter as 8 médias dessas criaturas no vetor média. E há uma correlação direta. O primeiro elemento de nomes é o primeiro elemento de média. O n elementos de nome é o n elementos de média. É essa relação que eu tenho, que é essa aqui. Primeiro aluno é a primeira média. O aluno quinto, a quinta média. Então, vocês estão enxergando aquela primeira coisa, um vetor de média, um vetor de alunos, onde não é mais numérico, são nomes, mas eles têm índices. Pegaram a ideia? Ótimo. Se não pegarem, pensem. Está tão claro esses rabiscos, né? O que eu tenho que fazer? Isso é a primeira coisa. Eu fiz o meu input, a minha entrada de dados. Tem algum processamento? Na verdade tem, já está aqui o meu processamento dentro da minha entrada, né? Porque eu já estou somando as 4 notas, dividindo por 4, calculando a média. Eu pego o nome, calculo a média, gravo a média num índice, no mesmo índice no arquivo, no vetor de médias. Então eu tenho 2 estruturas de dados, nome e média, com N entradas, que no meu caso é fixo 8, porque existe aqui. A não ser que tu queira deixar esse N aqui, desculpa, esse 8, N. De repente vocês fazem isso que fica mais fácil para ti não entrar com 8. Imagina tu entrar com 8 aqui vezes 4, 32 entradas só de notas, né? Demora, né? Então pensa nisso, tu pode fazer, em vez de 8, fazer com 2, fazer com N, em que você digita 2, ele vai fazer para 2, 3 ele vai fazer para 3, N ele vai fazer para N. Deixa exatamente isso que eu mostrei para vocês. Isso é só meu problema. Eu sugiro que vocês façam isso primeiro. Isto resolvido, eu vou para a segunda parte. Jack, né? Segunda parte, eu vou fazer, por exemplo, um while infinito. Eu devo ter um laço infinito. Esse meu laço infinito, ele vai parar em algum momento. Vai. Eu tenho que ter uma condição de parada. Qual é a minha condição de parada? Bom, se esse while, ele vai simplesmente me pedir o nome que eu quero pesquisar, eu posso fazer o nome. Ele vai pegar o nome, por exemplo, Paulo. Ele vai procurar, e depois vocês vão ver isso, o nome Paulo dentro desse vetor, vai encontrar o Paulo na 5ª posição. Vai pegar a 5ª posição da média, vai dizer Paulo tem a média 10. Não precisa nem consultar, esse guri é bom. Tá resolvido o problema. Ótimo. Daí ele vai ficar num laço infinito e vai pedir de novo, qual o próximo nome que tu quer pesquisar? Daí ele vai botar Zeus. Daí ele vai dizer, vai lá procurar no vetor de média Zeus, encontrou Zeus, vai pegar o índice de Zeus e vai procurar na média, vai dizer Zeus tem média tal. Daí ele vai voltar assim, laço infinito, nome a pesquisar, daí tu coloca F de fim. Daí esse F, o que que faz? Se nome é igual a F, break, ele para esse laço. Está resolvido o meu problema. Agora o meu Siri entrou aqui. Encontrei isso na internet. Eu não quero falar contigo. Desculpa, pessoal. Daí eu paro, efetivamente, a execução desse meu laço infinito a partir de uma condição, de uma parada na minha pesquisa. Por exemplo, eu defini com F. Aqui está resolvido o problema. Eu já fiz um algoritmo genérico para vocês tentarem resolver isso. Certo? Pois bem, qual o problema que vocês têm agora? O problema que vocês têm é que o Scratch, o Octave, deixa eu só estabilizar a imagem, ou o MATLAB, ele não compara, gente, caracteres com aspas do tipo assim, ó, se nome é igual a Paulo, ele não faz essa comparação. Ele só aceita comparar um único caractere. Só esse tipo de coisa. Assim, se o nome for igual a P, obviamente tem que ter um nome só com um caractere de P. É uma limitação. Para você fazer comparação de strings, tu tem que usar o comando
strcmp, string comp, em que x e y, tá? Vou botar x e y. Ele procura x em y. Eu não vou dar a sintaxe para vocês, porque vocês têm que pesquisar isso. Tá? Essa é a parte ruim do processo. Então, para comparar strings, vocês têm que usar esse comando strcomp. Tem um site bem legal, gente, não sei se vocês conhecem, chamado Google, tá? Tu coloca lá strcmp. Vamos ver se eu não estou mentindo. Vai ter um zilhão aqui de apostilas, de comando, em algum momento ele vai te dar a estrutura do string copy, tá? Ou ainda, deixa eu ver se o online não tem também. Deixa eu ver se ele tem. Ah, teve tal, teve tal. Ele não me deu nada. String. Ah, tá aqui. Ó. str é string 1 com string 2. Retorna 1 se a string S1 e a string 2 forem iguais. De outro lado, ele vai retornar 0. Ah, mas como eu vou testar isso aqui? Bom, daí vocês têm que começar a procurar. Vocês podem também procurar, para mim não ser tão ruim com vocês, Octave Help Online. Muito ruim aquele help dele. Ah, aqui já está começando a melhorar. Tem uma web layout, Octave manual, web versão. Aqui vocês devem procurar algumas coisas de string copy, tá? Só estou mostrando aqui estrutura de array, estrutura. Tem que procurar, pessoal, eu quero também, não vou dar todos os comandos para vocês começarem a ver assim, ó, porque a partir de 2 semanas, eu não estou mais aqui, a gente não tem mais aula. Ah, mas isso já é programação? É. Os algoritmos clássicos aqui, vocês sabem fazer. Trocar, pedir uma entrada, pedir uma saída, fazer uma comparação, buscar. Este exercício, com certeza, é um dos mais amplos em que vocês vão ter que criar um vetor, criar 2 vetores, fazer uma correlação de estrutura de dados de um vetor com o outro, e tem que fazer uma procura em um vetor, correlacionar ele com outro vetor que está na mesma posição, fazer essa procura através de string, que eu vou ter que usar uma função. Então, vocês já têm todos os subsídios para começar a desenvolver um programa. Ah, mas isso aí é difícil. Gente, eu só estou dando assim um desafio, por isso que eu coloquei ali, que aquilo ali é um desafio. Porque se vocês conseguirem fazer esse desafio, vocês dominam desvio condicional, vocês dominam laços, vocês dominam vetor, vocês dominam, inclusive, procura em vetores. O próximo passo, se a gente continuaria isso numa linguagem de programação mais avançada, seria ordenar esses vetores, achar algoritmos de ordenação de vetores. A gente não chega lá, porque, de novo, isso é uma introdução à programação. A disciplina é linguagem algorítmica, é para estruturar o raciocínio lógico de vocês computacional. O que a gente está fazendo agora é transcrever aquilo para comandos de alto nível. Depois vocês podem fazer isso em qualquer outra linguagem, em Java, em C, em Python, o que vocês imaginarem. É este o caminho das pedras que vocês têm que seguir. Vocês não vão saber todos os comandos, vocês não vão procurar, vão decorar todos os comandos, vocês não vão perguntar todos os comandos, não vai pegar um livro, agora eu vou aprender Java, eu vou sentar lá, eu vou ver todos os comandos de Java. Não é assim. Tu vai usar a tua lógica de programação, tu vai usar os teus algoritmos, e daí tu vai achar os comandos que podem fazer isso. Quando tu tens essa ideia macroestrutural, tu vai para trás dos comandos. Por exemplo, é o caso que eu estou fazendo com string copy. Eu poderia mostrar aqui um exemplo de string copy, mas daí perde a graça. Porque daqui a pouco vocês vão achar um outro problema que requer uma outra instrução. Por exemplo, se eu pedisse assim, ó, quais... me relaciona, acho que eu já pedi isso, me relaciona todos os números primos. Eu acho que até uma questão que eu passei a vocês. Bom, tem 2 formas de resolver isso. Primeiro, eu verificar o que é um número primo. É só dividido por ele, por 2, e que deu retorno 0. Mas não tem uma coisa mais fácil? Tem, é só você usar o isPrime, que é uma função.
Isprime, entre parênteses, bota o número lá dentro, se ele voltar a 0, ele é primo, ou algum primo. Só testar ali. Ó, nem eu não tenho certeza da sintaxe, mas se eu pegar, por exemplo, vamos pegar o 2, que eu sei que é primo. Isprime 2. O que ele vai me retornar? É 1, é primo. Isprime 4. 4 não é primo. 2 por 2 sobra 0, né? 0. Então, quando é primo, ele retorna 1. Quando é não primo, ele retorna 0. Se eu colocar A é igual Isprime 2, ele vai jogar para A 1. Se eu testo A, se é A1, logo o que estava aqui dentro é primo. O que estava aqui dentro poderia ser uma variável do tipo assim, ó, B é igual a 4, e posso fazer A igual prime de B. Funciona? Sim, ele jogou aqui A0. Pronto, agora eu estou começando a programar. Eu estruturei o meu raciocínio, eu vi como procurei uma função, vi como ela implementa. Eu não sabia nem o retorno dela, eu sabia que ele voltava uma coisa ou outra, é só eu testar. Acabei de saber aqui, quando efetivamente, quando ele é um primo, ele retorna 1, quando não é, ele retorna 0. Como eu faço isso? Teste mesmo. É assim que funciona. Por isso que a gente tem esta prancheta aqui, a prompt, para mim testar comando, para mim não testar aqui dentro. Ou eu posso fazer isso aqui e rodar também, dá no mesmo. Então é um pouquinho, eu tenho que ensinar vocês a se virarem, a partir de agora. Eu sei programar, Salve, com essa disciplina, eu consegui sim, tu saiu raciocinando computacionalmente, agora é contigo aprender os demais comandos. As pessoas não vão ficar ensinando comandos para vocês. Comandos se aprendem através da internet, através de livro, através de exemplo, através de códigos, que isso não deixam de ser os exemplos. É um pouquinho disso, tá certo, galera? Perguntas, onde é que vocês estão aqui? Deixa eu parar de apresentar, para não ficar com essa visão infinita ainda. Estão aí ainda? Sim. Ah, acordaram. Beleza, pessoal, 9 horas em ponto. Alguma dúvida? Deixa eu parar de gravar, já para disponibilizar na sequência. E o que a gente vai fazer? Na ordem, tá? Na ordem, eu vou tomar um café agora, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, salvo que vocês tenham alguma dúvida, né? Mas senão a gente faz uns 10 minutinhos de intervalo, aí até as 9h10, 9h12, aí por aí. Eu aviso, como de costume, tá gravando ainda? Desculpa aqui. Interromper gravação.